Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todas, todos e todes. Boa tarde. Eu sou Diana Anunciação e vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de estatura mediana, 44 anos, cabelos crespos curtos. Eu estou trajando uma blusa de manga comprida, com uma calça na cor marrom. Porto um colar em tom amadeirado, com um elefantezinho aqui na ponta. E estou usando um óculos com armação preta. Eu queria iniciar saudando a minha mãe Alorixá, que aqui se encontra, e saudar todas as pessoas presentes aqui nesse espaço, agradecendo a figura do Marcos e do Davidson pelo convite para estar aqui compartilhando com vocês. Saudar as minhas colegas aqui da mesa, a partir da figura da Gabriela, que está mediando essa mesa. E dizer que fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, compartilhando e trazendo um pouco também da nossa experiência no Recôncavo da Bahia, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E, mais ainda, de ver uma mesa com 3 mulheres negras e uma mediadora negra na cidade de Curitiba. É muito significativo isso. Então, numa mesa que se propõe a discutir os direitos que as pessoas negras têm na saúde, eu fiz um recorte para trazer aqui para vocês de uma fala, para dizer que, sem uma formação antirracista, não há direito à saúde. E a gente vai incorrer nisso que você trouxe o tempo todo na sua fala. Então, eu vou trazer um pouco nessa perspectiva da formação dos profissionais da saúde e de como que a gente precisa pensar e lutar para que o processo de formação ele seja antirracista, né? E um antirracista que abarque a todas as populações em situação de vulnerabilização, que abarque a população negra em sua totalidade, aí, populações quilombolas, os povos de terreiro, mas também as populações indígenas, as populações ciganas, as pessoas em situação de migração e refugiados, né? E tantas outras também que são caracterizadas como populações racializadas, né? Embora todos sejamos, mas tem um grupo que ainda não percebeu que também é racializado e precisa se dar conta disso. Mas é importante a gente falar que, no Brasil, o enfrentamento ao racismo na saúde ele não é apenas uma agenda ética ou política. É uma diretriz institucionalizada no SUS, por meio da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, implementada em poucos lugares, mas não na sua efetividade, e em outros que não querem nem saber, fazem ouvido de mercador, como se a política também não existisse. Então, a gente precisa estar o tempo todo reforçando que existe, sim, uma Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, e, mais do que reforçar que existe, é dizer que ela é uma política que precisa existir porque é uma política de reparação a tudo a que a população negra foi exposta desde a saída forçada de África, num processo de diáspora forçada, até a sua chegada num país em que essa população foi caracterizada como objeto, tratada como mercadoria e, de certa forma, violentada em todas as suas faces, né? Então, em 10 de novembro de 2006, o Conselho Nacional de Saúde institui e aprova a política, mas o seu plano operativo só é implementado em 2009. Parece que está bem distante, mas é uma coisa muito recente para a história do nosso país.
Somente em 2009 é que a gente vai ter um plano operativo, de fato, de institucionalização dessa política, e até hoje a gente tem municípios que não instituíram a política de fato. E o que é que essa política traz como fundamental? É o reconhecimento do racismo, das desigualdades étnico-raciais e do racismo institucional como um processo de determinação das condições de saúde com vista à promoção da equidade em saúde. Então, isso é o ponto fundamental dessa política. É fazer esse processo de reparação e de reconhecer que a sociedade brasileira é uma sociedade racista e que, como tal, a instituição tem elementos, instrumentos e mecanismos racistas para manutenção, para a sua manutenção, e de que as pessoas que estão nessas instituições, nos serviços, também manifestam o seu racismo. Quando a formação em saúde ignora a existência do racismo, ela está em completo desacordo com o que a política está colocando. Então, o que a gente está vendo é um completo desacordo também daquilo que institucionalmente, legalmente, está posto e colocado. Então, os principais pontos das diretrizes gerais dessa política que eu trago para vocês e que tem relação, inclusive, com a perspectiva da formação de profissionais de saúde e em todas as suas faces e grupos, o primeiro item, que é a inclusão do tema racismo e saúde da população negra nos processos de formação e educação permanente. Então, não basta também só formar os profissionais que estão já atuando no serviço, é preciso que as universidades se deem conta disso, porque a gente está todos os dias jogando outros novos profissionais no mercado de trabalho que não se dão conta desse processo, que não conhecem esse processo e que não estão preparados para atender essas populações. O terceiro item, que é o incentivo à produção do conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra, porque a gente só pode tratar daquilo que é visibilizado, a gente só pode construir políticas públicas sobre aquilo que se tem dado, então a gente precisa produzir o conhecimento e trazer os dados sobre a situação de saúde dessas populações. Quarto, a promoção do reconhecimento dos saberes e práticas populares de saúde. Então, a gente precisa reconhecer que nós só estamos aqui porque os nossos antepassados sobreviveram a isso com práticas de saúde tradicionais. E essas práticas de saúde tradicionais, elas precisam ser reconhecidas. Mas também não é só ser reconhecida por ser reconhecida. É ser reconhecida e ter o lugar de reconhecimento também nesse processo. E o ponto 6, que é o de desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação, que desconstruam estigmas e preconceitos e fortaleçam a identidade negra positiva, contribuindo para a redução dessas distintas vulnerabilidades étnico-raciais. Então, o racismo, ele adoece, mas, sobretudo, ele mata. E, mais ainda, ele organiza o cuidado, quem será cuidado, como será cuidado e quando será cuidado. E aqui eu volto para a fala da Jeane Tavares ontem, quando ela traz o conceito do Achille Mbembe de necropolítica, para dizer que é justamente essa necropolítica manifesta no racismo em que as pessoas estão manifestando a partir de um racismo interpessoal, mas também que as instituições externalizam a partir do racismo institucional, de um racismo recreativo, como vai dizer o Adilson Moreira, de um racismo cotidiano ou um racismo genderizado, como vai dizer a Grada Quilomba, e de tantas outras formas de manifestar o racismo. Exemplo do racismo também ambiental é de que esse compromisso com o pacto da branquitude, para a manutenção do sistema da branquitude, que faz com que a população negra, a população indígena, esteja sempre no risco eminente de morte. Sempre. E quem é negro sabe o que é que eu estou dizendo, o que é esse sempre risco eminente de morte. Quem é indígena, também. Então, fomentar a realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra é um ponto também dessa política.
E a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, ela só não está na perspectiva de como o serviço de saúde deve funcionar, mas também como o serviço e o sistema educacional também deve funcionar nesse processo para que a saúde também funcione bem. Porque não adianta também mudar toda a estrutura do serviço de saúde e a gente não mudar a concepção de quem está trabalhando no serviço. Porque o racismo continuará sendo reproduzido na mulher que não vai receber analgesia, porque ainda se tem no imaginário o simbolismo do período escravocrata de que homens e mulheres negras e negros aguentam sentir a dor. Porque, naquele período, éramos vistos enquanto animais, seres animalizados, objetos e mercadoria. E, ainda hoje, somos vistos dessa maneira. Ainda hoje. Então, produzir conhecimento não basta. A gente precisa produzir transformação. E não basta apenas a gente estar, de fato, isso acontece, você está certo. A gente também precisa fazer o nosso papel nesses espaços, independente de quem sejamos. Se sou negra, eu vou estar lutando por um lado. Mas as pessoas brancas também têm responsabilidade nisso. Porque, da mesma forma que a gente se volta para os nossos antepassados para ler a nossa história, vocês, brancos e brancas, precisam voltar para o passado e olhar para os seus ancestrais, para reconstruir também a história de vocês. Vocês precisam fazer esse movimento, da mesma forma que nós fazemos. E aquilo que Jeane falou ontem, essa fala causa dor, essa fala causa incômodo. E não apenas para você que é branco ou branca, para mim, sobretudo, que sou negra e negra, que preciso estar falando isso, e, ao falar isso, ficar relembrando que os meus antepassados morreram, que eu não sei o meu nome de família, porque eu me chamo Santos, tá? Não sei o meu nome de família. Eu não sei de que país eu vim de África, que meus familiares vieram de África. Eu não sei. Eu sei que viemos de África, mas de onde, que região, que país, que etnia, eu não sei. E a maioria das pessoas brancas tem o privilégio de saber o seu sobrenome, de onde vem, de que região da Europa vem e de onde a sua família vem. Isso é um privilégio que a gente nunca vai saber, porque a nós isso foi negado. Então, a universidade, ela caminha sob a égide de epistemologias eurocentradas, do distanciamento da pesquisa e da prática no SUS, fortalecendo o processo de determinação social da saúde. E da invisibilização dos saberes tradicionais. Então, o que não é pesquisado não existe como problema, e o que não existe não vira prioridade. Então, sem dados, sem política eficaz. Sem política eficaz, não temos a garantia dos direitos. E, ao não termos isso, a gente precisa falar do que a Sueli Carneiro traz enquanto epistemicídio. Ela vai buscar o conceito de dispositivo de Foucault, o conceito de contrato racial de Charles Mills, e vai construir o dispositivo de racialidade. E vai falar que o epistemicídio é o movimento de você desconfigurar, descaracterizar o outro, colocando esse outro como um ser animalizado, como um ser que não é capaz de produzir conhecimento e como um ser que não é capaz de produzir intelectualidade. E, ao fazer isso, você também desconsidera todo o conhecimento produzido e todo o saber produzido por esse outro. E é isso que a gente vivencia, inclusive quando a gente tem dificuldade para publicar as nossas pesquisas e os nossos trabalhos, porque estão falando sobre um recorte racial que a maioria dos editores leem como pauta identitária, ou uma pauta política muito intensa que não diz respeito ao escopo da revista. E aí os dados vão ficando também sem serem visibilizados, né? Então, o nosso mestrado profissional em saúde da população negra e indígena, ele nasce inspirado nas políticas dos povos originários, né, para a saúde dos povos indígenas, mas também da população negra, no sentido de tentar trazer uma formação que possibilite que os profissionais e as profissionais de saúde tenham uma outra perspectiva de cuidado e de atenção
nos serviços de saúde com a população negra, com a população quilombola, com a população indígena. Porque, quando a gente está falando de indígenas e população negra, a gente pensa que são dois grupos, população indígena e população negra, que tudo vai dizer respeito ao indígena, tudo... Não, a gente está falando de quantas etnias indígenas. Esse grupo ele tem especificidades. Não dá para atender todos os indígenas também da mesma forma. Assim como não dá para atender toda a população negra da mesma forma. Um jovem que mora numa periferia urbana, ele tem uma concepção e uma construção totalmente diferente de um jovem que mora em uma região rural, que é quilombola, né, que é de terreiro. Então, a gente tem aí uma especificidade muito grande que precisa ser considerada nesse processo. E como que a gente pode fazer isso? A gente precisa formar profissionais para uma equidade racial e produzir um cuidado com a responsabilidade histórica. Primeiro, a gente precisa conhecer a nossa história. E o que brasileiro faz muito bem é apagar a história. Apagar a história. Em Salvador, por exemplo, aconteceu uma coisa em Salvador que eu fiquei... isso não desce até hoje. O Mercado Modelo, que é um lugar que todo mundo que vai lá quer conhecer, que coisa linda, o Mercado Modelo de Salvador. Todo mundo chega para conhecer. Ele tem um subsolo. Nesse subsolo era onde chegavam os navios negreiros, era onde os homens e mulheres negros e negras roubados de África chegavam, né? E ali era o mercado onde se vendiam esses negros e essas negras para o trabalho forçado, para o processo, né, de escravizá-los e escravizá-las. Aí, agora, eles pegam essa parte do Mercado Modelo e, ao invés de construir um memorial e trazer a história do que é aquele lugar, do que, de fato, representa aquele lugar, eles criam uma galeria com obras contemporâneas de não sei quem lá e colocam nesse lugar, apagando completamente a história terrível, violenta, que aconteceu naquele espaço. Então, o brasileiro sabe muito bem apagar. O perigo da história única, também foi dito aqui ontem. A Chimamanda, você trouxe. Você falou da Chimamanda. A gente não conta a história da forma como ela tem que ser contada. E a academia precisa fazer isso, precisa trazer isso para a discussão. E fazer uma integração entre academia, serviço e comunidade, porque não dá para se trabalhar sem envolver as pessoas nesse processo. A produção acadêmica ela tem que estar aplicada à realidade local e territorial. Ela não pode estar desconfigurada disso. A academia precisa ser um espaço institucional de ruptura epistemológica. E, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que a gente tem que apagar os clássicos, os outros autores. Inclusive, veja, a Sueli Carneiro, para escrever Dispositivo de Racialidade, ela vai para Foucault. Ela vai para Foucault. Então, ela precisou ler Foucault. Ela conhece Foucault para poder escrever o Dispositivo de Racialidade. Mas a gente precisa trazer para a discussão autores africanos, africanas, brasileiros, brasileiras, negros e negras, indígenas, e de toda a América Latina. A gente precisa produzir um conhecimento comprometido com uma prática antirracista. E a nossa produção ela tem que ter um impacto real. O nosso programa, como um mestrado profissional, ele busca justamente pensar isso. Os nossos produtos eles nascem nos territórios, construídos junto com as comunidades, baseados nos saberes dessas comunidades, para ter aplicabilidade prática para essa população. Então, a gente reconhece que os saberes tradicionais são também inovadores, a gente constrói uma formação de enfrentamento do racismo institucional com tecnologia aplicada à equidade étnico-racial e à justiça socioambiental. Então, a gente está produzindo tecnologia antirracista no mestrado profissional em saúde da população negra e indígena na Bahia. E aí eu trouxe 3 exemplos rapidinhos para poder finalizar, para vocês virem o que nós estamos produzindo em nosso território. A gente teve uma aluna, a Luana Maria Gabriel Barreto, hoje egressa, que ela construiu como produto técnico um centro especializado de cuidados LGBTQIAPN+.
E o produto dela se transformou-se num dispositivo político de promoção da saúde, porque o município de Santo Antônio de Jesus, que é onde o nosso Centro de Ciências da Saúde está implementado, ele comprou a ideia dessa aluna e implementou um centro especializado de cuidado LGBT, que foi inaugurado em 14 de maio de 2024. E a pessoa que coordena esse centro é um egresso nosso, da nossa universidade, do curso de graduação, e também do nosso mestrado. Então, esse cuidado que está sendo estabelecido ao público LGBT, ele também está dentro de uma perspectiva interseccional, porque lá também se trabalha numa perspectiva de gênero, de classe, de étnico-racial. Então, tudo isso está sendo reproduzido nesse espaço. O segundo é o do Paulo José dos Santos de Matos, em que o produto dele está virando instrumento do SUS. Em breve, ele vai chegar no SUS. Ele produziu uma cartilha suspeita de perda auditiva e depressão em pessoas idosas, que em breve vai estar disponibilizada no SUS. Um e-book sobre a conexão audição e saúde mental em idosos, uma perspectiva racial, trabalhando sobre, dando esse recorte. Um guia de uso de machine learning para a busca bibliográfica com tradução do conhecimento e um instrumento de avaliação e priorização de sintomas depressivos para idosos negros e negras, que será também implementado em breve no SUS. Então, isso é conhecimento que está sendo produzido com uma perspectiva de efetividade e aplicabilidade prática nos territórios, para a população, e não apenas para encher os nossos currículos Lattes. E não apenas para encher os nossos currículos Lattes. E o terceiro que eu trago para vocês é o produto da Adriana Santos Nascimento Parada, que é sobre o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, em que ela vai falar sobre a priorização dos produtos advindos da agricultura familiar, mas, sobretudo, de populações quilombolas. Então, ela criou uma cartilha que foi feita junto com a comunidade quilombola, para mostrar como os quilombolas e as quilombolas podem concorrer e participar também do processo do PNAE, né? E, nesse sentido, essa cartilha, que foi feita para um território específico, ela foi apresentada ao FNDE, e o FNDE comprou essa ideia e vai transformar ela numa cartilha nacional para ser compartilhada nacionalmente, para fomentar a participação do público quilombola na participação no PNAE, né, integrando os seus alimentos de agricultura familiar. Então, e tantos outros. E uma das coisas, por exemplo, teve um aluno que produziu essa cartilha, que foi elaborada na língua indígena, para ser compartilhada com os indígenas. Tivemos aluna que defendeu dentro de um bordel, porque a análise dela foi sobre um bordel, e a dona do bordel fez parte da banca. Tivemos outra que defendeu dentro de um terreiro, em que a Ialorixá fez parte da banca também, como saber notório, né, compondo a banca, e a banca foi realizada dentro de um terreiro, porque a gente entende que a integração ela tem que se dar dessa forma. Então, a gente tem vários produtos que estão sendo produzidos nesse sentido mesmo, de mudar essa concepção. E das aulas práticas que a gente realiza nas comunidades quilombolas, para que as pessoas entendam e vejam isso na prática. Então, isso é formação comprometida, isso é formação antirracista, e isso é formação que privilegia que o direito à saúde se constrói na lei, ele se implementa no território, e, para isso, ele exige compromisso ético, político e formativo com a vida da população negra e da população indígena. Então, é isso. Muito obrigada, gente.